Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou a Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Você pode pautar a dúvida de saúde que você tiver e eu trago o especialista aqui para te responder. Aproveita esse QR Code que está aí na tela, aponta a câmera do seu celular. Você também pode me acessar por minha rede social privada, sim, @doutora Alice Sarcinelli. Tá chegando um monte de gente por lá e eu estou respondendo a todas as perguntas, anotando tudo para trazer o melhor especialista aqui para você. Mas eu quero te perguntar, como é que foi sua noite de sono hoje? Como é que tem sido as suas noites de sono ao longo de uma vida inteira? Você vive cansado? Dorme ao lado de alguém que ronca? É sono de adulto? É sono de criança? Uma mãe aí que acabou de ter filho, fica de cabelo em pé, né, gente? Sem dormir, às vezes, anos. A gente vai falar tudo sobre sono hoje. Eu vou esclarecer com os nossos especialistas aqui, agora, no Check-up Saúde. Nossos especialistas hoje vão falar de sono para você. É o Dr. Haldley Rossi, ele é dentista, doutor em odontologia do sono. Seja bem-vindo, Haldley. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Temos também a doutora Jéssica Polesse, ela que entende tudo de sono, é pneumologista e doutora em sono. Seja bem-vinda. Obrigada. E o nosso sofá está estrelado. Hoje o nosso apresentador veio aqui para contar um pouco sua história de sono ou da falta dele, não é isso, Eduardo Santos? Seja bem-vindo. Obrigado, doutora, pelo convite. É um prazer estar aqui. Falar desse assunto, né, de sono, eu acho que todo mundo tem uma história para contar, não é com possível. Certeza, com todo certeza mundo ou já dormiu de mais ou de menos, está precisando colocar o sono em dia. Por aí. Então a gente vai falar de tudo isso. Mas vamos começar, doutor. Vou te perguntar por que o sono é tão importante. A gente deixou um programa inteiro dedicado a esse tema e a gente quer começar a entender por quê. Então, há muitos anos, né, todas as áreas da ciência da saúde negligenciaram todos os estudos sobre o sono. A maior parte das doenças que a gente conhece, né, que a gente trata, são doenças da vigília. E é muito difícil a população assim, entender... Da vigília é de ficar acordado. É, de ficar acordado. É isso aí, que é a hora que a gente sente dor, que a gente reclama. Isso. O sono durante muito tempo foi esquecido. E boa parte da sociedade, durante um tempo, acreditava que dormir era perda de tempo. O sono é um período que a gente tem no nosso dia, que ele está entre dois períodos de que você está acordado, né, de vigília, que ele é muito importante para a gente restaurar todos os nossos processos cognitivos e executivos, né, memória, atenção, motivação, criatividade. Ele também é muito importante para restabelecer nosso estado físico, né? A gente tem alguns sonos importantes, a doutora Jéssica daqui a um pouquinho vai comentar sobre o assunto, que ajuda a gente a ter restauração física e mental do nosso corpo, além de outras funções também, ajuda a restaurar o nosso sistema imunológico. E frequentemente eu sempre falo para os alunos que a gente consegue entender melhor o sono com os problemas da falta dele. Porque tudo que a gente fala que o sono vai favorecer, não fica gravado. Mas quando a gente discorre sobre o assunto dos problemas relacionados pela falta do sono, aí todo mundo começa a entender melhor. Porque começa a se identificar também, né? Será que aquela minha falta de memória é por causa do sono? Mas o sono tem fases, é isso, doutora? Quais são as fases do sono? Sim, na verdade, tem fases que se diferenciam e a gente diferencia mais através das medidas eletroencefalográficas, né? É uma avaliação bem especializada. E a gente tem um sono mais profundo e um sono mais superficial, mas todos têm funções, né? Então, você vai ter um sono que a gente considera sono 1, 2 e um sono que a gente considera profundo, que seria as fases 3 e 4. E durante a noite, né, então se você imaginar que são 8 horas em média, você passa pelos estágios durante mais ou menos um ciclo que a gente chama de ciclo de sono, que são 40 minutos, e aí você repete esse ciclo de sono. Você repete isso várias vezes durante a noite. Não quer dizer que é durante essas 8 horas que no final que é o profundo. Eu entro no sono profundo várias vezes. São ciclos de sono. E eles são importantes, cada um com a sua importância. Alguns são muito ricos, né? Porque são
produzidos hormônios, e alguns a gente conhece muito pouco sobre eles, mas pelo tanto de tempo que se passa neles, por exemplo, os estágios 2, principalmente durante a noite toda, mais de 30% do sono vai ficar nesse estágio na maioria das vezes. Então, assim, a gente considera que isso aí tem uma importância significativa. Agora, por exemplo, o sono estágio 3, a gente tem liberação de hormônio de crescimento. Então, é onde aquela velha história das mães que falam, menino, dorme para crescer, né? Então, realmente, durante o sono é liberado o hormônio de crescimento. Então, não só para a criança crescer, mas em relação ao envelhecimento do organismo de uma maneira geral, a manutenção do bem-estar, você precisa de hormônio de crescimento, né? Mesmo em qualquer época da vida. Você libera corticosteroides, que é um hormônio de estresse, que é importante para você manter a vida. Você tem a liberação de vários outros hormônios de insulina, que fazem ciclos durante o sono. Então, o sono passa bem longe de um estado passivo, onde não acontece nada, muito pelo contrário. O corpo está ali trabalhando, regenerando para a gente sobreviver e viver bem, Exatamente. Né? Durante o sono REM, que eu acho que é o mais interessante, que chama mais atenção, que é onde acontecem os sonhos, né? Que a gente chama que é onde ocorrem os movimentos oculares rápidos. E quando você vê um perfil eletroencefalográfico, é como se a pessoa tivesse acordada, tamanha atividade que ela está, o cérebro está em total atividade, como se ela estivesse em vigília. Nesse local específico do sono, nessa fase, é onde você tem todo o conteúdo emocional durante o dia sendo administrado. Por isso que o sono tem muito a ver com a parte psiquiátrica, emocional, de irritabilidade, de resolução de problemas. Porque existe uma fase do sono no qual você administra, como se você encaixotasse as emoções, organizasse as emoções. Aquela velha história, nada como dormir uma noite para você ter uma nova ideia de um problema, ter uma solução, ou simplesmente chegar no outro dia e falar assim, não era nada, olha, estava esquentando a cabeça à toa. E tem gente que fala para os casais, não durmam brigados. Às vezes dormir brigado é bom, porque você acorda no dia seguinte, vai resolver, né? Já está com outro ponto de vista sobre o assunto, né? Sim. E aí todo mundo sonha? Todo mundo sonha. O sonho, ele tem essa importância emocional? Muito. E isso é o conhecido, né? Então, durante o sono, o estágio REM, você morre em mais ou menos, os ratinhos, pesquisa em ratos, né? Morrem em 21 dias sem o estágio REM, porque ele é fundamental, ele é um dos estágios muito importantes, e a privação do sono REM é vital mesmo. A privação do sono total é vital, você morre mais rápido, teoricamente. Isso é visto em períodos de guerra, onde soldados são obrigados a ficar acordados muito tempo, né? Na verdade, você cai de sono. O sono é o grande desafio da humanidade, porque ele é irresistível, né? Você dorme. Se você estiver aqui do meu lado, eu posso te obrigar a fazer qualquer coisa, você dorme. Se você estiver muito cansado, tanto que tem acidentes, né? Os motoristas que abusam do tempo no volante, às vezes usam medicamentos para não dormir, mas chega uma hora que o corpo não aguenta. É irresistível. Um dos grandes desafios, né, do ser humano é o sono, porque você tem que dormir, senão você morre. Tamanha a importância dele. Então, ele está muito longe de ser uma coisa para passar desapercebida. Não é à toa que você passa 8 horas do seu dia dormindo, né? Mas isso aí é o sonho, né? A gente queria passar 8 horas, não é, Eduardo? Verdade. Você passa quantas horas dormindo? Muito poucas horas, até porque eu acordo muito cedo, então eu durmo à noite muito pouco, porque eu acordo às 3 horas da manhã para ir trabalhar. Eu posso até deitar às 10 da noite, mas eu não consigo dormir às 10 da noite. Aí fico lá na cama, rolando para lá, rolando para cá, até o sono chegar. Você dorme o quê? De meia-noite às 3? De meia-noite às 3. E se tiver, por exemplo, numa quarta-feira, olha a pneumologista infartando. Se tiver um futebol numa quarta-feira, se tiver jogo do Vasco, assistir jogo do Vasco, aí a adrenalina baixar. Muito sofrimento. Muito sofrimento para conseguir dormir. Aí acabo não tendo uma boa qualidade de sono. Não tenho um sono
A minha mulher diz que eu tenho sono, você bate na cama e dorme, mas eu não sinto isso, bato na cama e dormo. Às vezes eu fico rolando para lá, rolando para cá, até o sono chegar. Doutora, eu fiquei pensando nos ratinhos que ela falou que morrem aí. Ele tá tipo o rato dormindo 3 horas por noite, tá quase morrendo. Então, dá o diagnóstico aí. Caso para ser estudado, né? Então, porque você trabalha às 3 horas da manhã? Eu acordo às 3 horas da manhã, eu chego na TV às 4. Aí eu trabalho das 4, geralmente até às 10 horas da manhã, 9h30, 10 horas eu estou na TV, mas também tem um porém. Se eu chegar em casa, eu acabar de almoçar, encosto na televisão para assistir o Balanço Geral, que é o programa nosso que é meio-dia. Começo a assistir o Balanço, daqui a pouco a cabeça pesa, eu deito no sofá e me apago. Aí dorme quanto tempo? Aí, quando eu acordo, 5 horas da tarde, às vezes. Então dá para recuperar. Mas no horário ele está dormindo. Mas não é o da noite. Vale o sono do dia também para quem tem essa rotina trocada? Então, não. Sono tem que ser à noite. A gente costuma falar que o sono diurno é diferente do sono noturno. Mas, assim, até pela própria melatonina, né, que é o hormônio do escuro, se você imaginar os mamíferos que somos nós somos feitos para ficar acordado de dia, nosso melhor funcionamento é durante o dia e dormir à noite. Nossa biologia foi feita assim. Quando a gente rompe isso aí, o nosso corpo sofre, porque não é o que foi programado, não é fisiológico. E aí, o que acontece? Como você está dormindo pouco tempo à noite, você tem que compensar isso em algum momento, senão o seu organismo meio que entraria no colapso mesmo, né? Então, você dorme de dia, você está compensando essas 6, 7 horas que você teria que dormir em 2 turnos, né? Em 2 períodos. Não é o ideal, está bem longe de ser o ideal, né? E dorme por exaustão, né? Você não dorme de uma forma fisiológica. Isso. O seu sono que você tem depois do almoço não é um cochilo. Você chega à exaustão e cai para dormir. Então, isso não é bom. Porque durante o período que você está dormindo à tarde, os processos restaurativos que acontecem durante a noite não estão acontecendo nesse período. E se ele se trancar num quarto escuro com blackout, simular essa noite, nem assim? O pessoal aqui trabalha muito de turno, nós temos empresas fortes aqui no Espírito Santo, né, que trabalham nesse sistema de turno, também da área de petróleo, que eles trabalham, né, embarcados e trabalhando. Como é que faz para regular todos esses traballadores aí do Espírito Santo? Pode falar você. O turno é sempre horrível. Trabalhar de turno é sempre péssimo. Assim, o nosso corpo não foi projetado para ter turno. A gente sofre. Eu falo porque nós somos médicos, a gente também dá plantão, eu já dei muito plantão. Então, assim, a longo prazo isso vai vir a conta em termos da saúde física. E aí vem hipertensão, problema cardiovascular, isso aí vem a conta ao longo da vida. Pela alteração dessa hora de dormir. Essa ruptura. Mas que dica que a gente pode dar para essas pessoas que trabalham de turno para minimizar esses danos? O que todas essas pessoas, as mulheres principalmente, que a gente quer cuidar, né, gente, do nosso marido em casa, os homens também, que às vezes tem as mulheres que trabalham em turno, a gente às vezes se preocupa mais com o outro do que com a gente mesmo. Então, vamos dar a dica aí para a gente ajudar a cuidar do outro. O que a gente deve falar? Acho que a primeira coisa é saber o turno, né? O tipo do turno. A partir daí, criar um parâmetro de normalidade, porque tem vários tipos de turno. Às vezes trabalha 12, folga 36, ou então só trabalha à noite, aquele funcionário só trabalha à noite, todos os dias à noite. Então, tem que primeiro saber qual o tipo de turno e depois adequar, né, de uma forma mais próxima do normal. Mas mesmo assim, a conta vem. Como você sugeriu, dormir de dia, né, com o quarto todo com blackout, com silêncio, é uma possibilidade. Mas mesmo assim... Não pode ser na frente da TV, você viu, né? Não pode, Assiste o balanço, depois se tranca no quarto. Mas acontece de vez em quando. Eu me tranco no quarto, não é sempre. Às vezes é diante da televisão. Mas às vezes eu me tranco no quarto, fecho a porta, deixo tudo escuro e durmo. Eu tento fazer isso, não faço sempre, mas eu tento fazer isso, vez por outra. Tem uma coisa do trabalho do turno que a doutora Jéssica sabe muito bem. Ele limita socialmente o indivíduo, né? Porque ele está trabalhando, vai trabalhar frequentemente num horário em que a família está dormindo. Aí ele chega em casa cansado, vai dormir. Então, o problema social, emocional, psicológico desse indivíduo também é mais difícil, mais complicado. Os trabalhadores de turnos que a gente tem para tratar
são trabalhadores emocionalmente, psicologicamente, com mais problemas. Eu desconfio que se tivesse um segredo para na hora que você chegar em casa, bater na cama e dormir, conseguiria ter uma recuperação um pouco maior. E aí eu pergunto para a doutora, tem segredo para bater na cama e dormir rápido? Tem alguma receita aí para dar? Nossa. Boa. Essa é difícil. Então, o sono, para você começar a dormir, ele exige alguns cuidados ambientais, né? Então, ele necessita um ritual, uma programação, coisa que a maioria não quer. O que a gente quer? Desligar o botãozinho e dormir imediatamente. Às vezes também nem desliga o botão da TV, sim, que é outra, né? Então, não assim, desliga o nosso, não desliga a TV. Exige esse preparo que a maioria das pessoas não consegue fazer, ou porque não querem, ou porque tem um monte de coisa mesmo para resolver naquele horário. Mas o ideal seria que houvesse essa programação para o início do sono. O que as pessoas fazem erradamente é tentar através de medicação, remédios. E tem remédio, né? Que faz esse desligar, né? Só que isso tem um custo. Essas medicações, elas têm problemas a longo prazo, elas causam problemas. O ideal é você aprender como é que você faz isso, qual é o melhor jeito para você começar esse sono. Em relação ao trabalhador de turno, o que eu costumo falar? Durma. Se você trabalha de noite, o teu horário, segundo o seu turno, para você trabalhar de noite, dormir de dia, durma de dia. Durma o máximo que você puder. Apesar de ser mais difícil dormir de dia, né? Quando você trabalha à noite, é mais difícil. Tem barulho, tem televisão, tem a casa funcionando, a mulher está na cozinha fazendo comida, o menino entra gritando. Mas se você trabalha de turno e tem que trabalhar à noite, durma de dia. Tente dormir um número suficiente de horas, porque a conta vem. Já tem vários trabalhos mostrando isso. Quem dorme ou por insônia, ou porque não consegue dormir, ou por qualquer outro mecanismo, um número menor de horas do que o necessário, tem muito mais problema cardiovascular, infarta, tem problema com acidente vascular encefálico, tem mais problema psiquiátrico, hipertensão, tendência à obesidade, a lista é gigante. Então, assim, o sono em quantidade e qualidade, ele é fundamental para todo esse funcionamento. Essa é uma ideia que a gente está tentando mudar, que veio daquela antiga ideia, dormir é perda de tempo, enquanto você dorme eu trabalho, aí vai, né? Na verdade, a gente tem que voltar lá aos antigos. Menino que não dorme não cresce. Eu acho que a gente tem que voltar lá a umas coisas mais antigas, né? Porque a gente perdeu muito. E hoje a gente tem aí uma epidemia de distúrbio psiquiátrico, de insônia. As telas também, né, vieram para somar nessa questão da dificuldade para dormir, porque antes eu acho que a gente disputava com a TV, né? Às vezes um do casal quer dormir, o outro quer deixar a TV ligada, um atrapalha, essa era a briga. Hoje está cada um ali na sua rede social, cada um com seu celular, e aquela luz atrapalha mesmo? Sem Qual que é a dúvida, interferência do celular no sono? Tem dupla interferência. Um é porque normalmente você não vai fazer uma coisa chata na frente da tela do computador. Você vai ver vídeo engraçado, você vai conversar no WhatsApp, ou você vai dar umas risadas com as amigas. Você vai fazer alguma coisa que seja interessante. Então, só aí você já desperta atenção. Outra coisa é a luminosidade, né? A luminosidade afeta diretamente o início do sono, meio que vai jogando para frente. O sol, a luz, de uma maneira geral, e aí quando se criou a luz, né? Isso atrapalhou muito o nosso sono, porque isso aí pegou o nosso relógio biológico e descontrolou isso. Quando a gente não tinha luz, é interessante essa história, as pessoas chegavam em casa tipo 5h30 do trabalho, né? 6h30, 7 horas, 8 horas no máximo, as pessoas estavam indo para a cama com a lamparina, indo dormir, era assim. E não raro, as pessoas acordavam muito cedo. Por quê? Porque elas iam dormir muito cedo. A luz acabava, né? E só aquilo ali já é um sinalizador lá para a pineal, é noite. As galinhas vão para o galinheiro, as pessoas se retraem para poder programar para dormir. Com a luminosidade, e aí agora, depois da luz, com a tela, com o computador, com a parte de luminosidade, qualquer tela, vale celular, vale computador, vale televisão, as pessoas têm um duplo estímulo para se manter acordado.
o estímulo do entretenimento mesmo, né? E aí eles colocam coisas muito interessantes. Os programas da madrugada são ótimos, né? Exatamente para manter as pessoas acordadas. Não tem intervalo, aí a gente vai entrando. Então foi feito para as pessoas ficarem ali acordadas mesmo, impressionante. E o estímulo luminoso mesmo, o entretenimento, a dispersão, né? E às vezes a pessoa passa um dia tenso, é o horário que ela tem de ver uma coisa, aquela coisa chama outra coisa, e lá se vai e já passou a noite inteira. Mas você falou, doutora, de remédio, e a gente vai trazer a dúvida de uma telespectadora exatamente sobre isso. Vamos ver qual é a dúvida dela. Doutora, eu tomo prazolam e clonazepam. Mesmo assim, eu durmo 3 horas por noite. O que eu faço? Olha, e quando ela trouxe uma dúvida, tinha uma roda em volta dela de gente querendo perguntar a mesma coisa. Eu fico assustada. O número de pessoas que usa medicação para dormir é realmente muito alto? Sim, é muito elevado. A gente vive uma epidemia de insônias, né? Insônias, depressão, isso se confunde muito, distúrbios psiquiátricos de uma maneira geral, né? O povo está muito sofrido, a pandemia, a gente já vinha sinalizando isso antes da pandemia, já vinha sinalizando esse número grande de pessoas que dormem mal. Com a pandemia isso piorou muito, né? A gente chegou a 70% aí no meio da pandemia, alguns trabalhos mostrando. Então, assim, de pessoas dormindo mal, né? E pior, sem procurar ajuda. As medicações, elas são necessárias em alguns pontos e, sim, particularmente, eu sou bem tranquila em relação a isso. O que eu coloco? É muito pior você ficar sem dormir, e quem está em insônia, quem está sem dormir sabe o que eu estou falando, do que você tomar uma medicação correta para conseguir dormir. É óbvio, é claro que o que você puder fazer de mecanismos para dormir sem medicação são válidos. E aí tem inúmeros e funcionam. Terapia cognitivo-comportamental, técnicas de meditação, reformular, reorganizar para dormir, isso aí pode ser trabalhado. Tem alimento também que ajuda, bebida, chás, é verdade? A minha mãe adorava falar de cidreira. Toma um chazinho de cidreira que é tiriqueira. Suco de maracujá, diz que suco de maracujá. Olha, comeu maracujá. Tá com crise de ansiedade? Abre um maracujá, come ele inteiro. Um copo de leite. Copo de leite. A gente quer saber, vale ir lá na despensa e partir para essa parte natural? Então, vale mais para o ritual, mais pelo ritual do sono. Então, eu costumo falar assim, dormir tem que seguir um ritual. Então, que seja um chazinho de camomila, os antigos falavam um leitinho morno. Então, assim, o que vale é o ritual. Medicações naturais que facilitam o sono, a gente tem poucas. A gente tem a valeriana, que tem algum efeito sedativo, a gente tem a passiflora, a cultura... Concentrações mais altas, sim, né? mas mesmo assim, pouco. Não é para um paciente insônia, talvez... E a melatonina, hein? Que antes não podia vender e agora tem aí na farmácia. A gente pode ir lá e pegar. E qual o perigo, né, dessa automedicação em relação ao sono? Então, a melatonina é um hormônio, né? Ele pode suplementar, é uma suplementação hormonal, não é uma medicação. Também não é indicado para insônia. Tem várias indicações da melatonina que a doutora Jéssica pode explicar para a gente. Então, ela vai funcionar em quem tem déficit de melatonina. Se você não tiver déficit de melatonina, não funciona. É mais ou menos assim. Quem tem déficit de melatonina? Idoso, que toma vários medicamentos, de diabetes, hipertensão. Então, às vezes, eles melhoram. Quem tem doença degenerativa, tipo Alzheimer, doenças demenciais, a melatonina pode ter efeito principalmente na agitação noturna desses pacientes demenciados. E, assim, em cegos, desculpa, é um grupo bem específico, porque como eles não têm a luz, eles não enxergam a luz para sintonizar, porque a luz é um sintonizador e faz liberar a melatonina. Então, se você não tem a luz, como é o caso do cego, eles ficam meio que sem saber o que é dia e o que é noite. Para eles é muito ruim ficar acordado de noite. Então, se você fizer a melatonina, você tenta sintonizar. É noite, vamos dormir. Então, ajuda a sintonizar aí então, é bem específico, né? Porque parece que está na moda. Criança, dá melatonina que resolve. Adulto, dá melatonina que resolve. Estão abusando um pouquinho, muito, né? Muito. A dose que a gente recomenda para a reposição é maior. Essa dose que foi liberada, que você compra na farmácia, ela é muito baixinha, 0,21. Então, assim,
ela não está tendo efeito absolutamente nenhum em quem está tomando. Nem bom e nem ruim, porque a dose é muito pequena. Agora tem pessoas que tomam doses gigantescas. Aí pode causar irritabilidade, a pessoa não causa sonolência, mas fica grogue, fica meio ruim durante o dia e principalmente, às vezes fica muito irritado. Criança, principalmente, tem vários relatos assim, das crianças ficarem mais irritadas. Eu não recomendo, não acho. Você gosta de café, Eduardo? Nossa, adoro. E aí, para acordar às 3 da manhã, já é um cafezinho ali? Sim. E aí vai quanto? É de litrão por dia? De copinho? Como é que é? É um copinho. Geralmente é uma dose desse tamanho, mais ou menos. Uma xícara pequena, um pouco de açúcar. E você toma café até a hora de dormir? Vai até a noite? À noite eu evito de tomar café. Se eu tomo café quando eu acordo, durante o programa que eu tenho um patrocinador que é café, eu tenho que tomar. Faz esse sacrifício. Uma dose também, um pouquinho. E geralmente quando o programa acaba, que eu sento para tomar um café, comer um pão. Só depois, mas assim, durante o dia, às vezes à tarde eu tomo um café, às vezes, mas à noite eu evito tomar café, não sei porquê. Muita gente relaciona o café à perda do sono, né? E aí, apesar de gostar, evita, principalmente depois do período da tarde. A gente chamou uma especialista em preparo do café para dar dicas de como tomar café sem perder o sono. Você que adora um café, mas acha que atrapalha o seu sono, que te dá insônia, eu vou deixar umas dicas para você não ter que abrir mão dele. A primeira delas tente diminuir a quantidade que você consome no seu dia a dia. A outra dica tente tomar até 3 horas da tarde o último café. Se você é uma pessoa que dorme por volta de 8, 9, 10 da noite. Se você dorme mais tarde, você pode até estender um pouquinho, mas vai observando como você se sente ao longo do dia. A outra dica diz respeito à qualidade do café que você está tomando. No supermercado existe o café tradicional, que é um blend de conilon e arábica. E o conilon, ele é uma espécie de café que tem o dobro de cafeína que o arábica. Agora, também há no supermercado os cafés gourmets, que são os cafés 100% arábica, que tem menos cafeína do que o tradicional. E a última dica diz respeito à forma como você prepara o seu café. Um café mais concentrado, com mais pó e menos água, ele vai ter mais cafeína. Um café mais diluído vai ter menos cafeína. Mas é só isso que importa? Não. O tempo de contato da água com o pó também vai impactar na quantidade de cafeína. Quanto mais tempo o pó fica em contato com a água, mais vai extrair a cafeína, já que a cafeína é uma substância que é diluída em água. Então, o ideal é um café mais diluído e uma extração mais rápida. Espero ter ajudado. Bons cafés! Gente, além do café, uma coisa que é muito comum nas famílias e que faz a gente perder o sono é a chegada de um bebê. A gente quer sentir na pele de uma mãe que passou por isso recentemente para a gente comentar aqui. Gente, ter um sono de qualidade hoje, eu falo assim, que é privilégio. E são poucas as pessoas que conseguem adaptar a rotina a ponto de ter esse sono renovador. E sendo mãe de 2 crianças, uma de menos de 1 ano, o Arthur tem 9 meses, e conseguir dormir, eu me sinto privilegiada realmente. Mas isso não é tão simples assim, e nem foi simples assim. Nos primeiros meses do Arthur, a gente sofreu bastante com a privação do sono. Eu me vi meio ao caos, porque eu gosto de dormir, e essa privação dele não me deixava dormir nem 3 horas seguidas. Então, assim, era bem difícil e a gente precisou recorrer a alternativas para melhorar a qualidade do sono dele. Foi quando eu descobri que até as sonecas que ele tirava durante o dia podiam influenciar diretamente nesse sono noturno de qualidade. Então a gente buscou alternativas de adaptar a rotina dele para que ele à noite pudesse dormir melhor, e também buscou alternativas naturais como acupuntura, ele fez para melhorar o sono. Nós usamos até hoje aromaterapia para ajudar na qualidade do sono.
E também a rotina, né? Toda noite a gente faz um ritualzinho noturno com ele mesmo, para ele entender que tá na hora de relaxar e dormir. Geralmente a gente apaga as luzes da casa para abaixar, né, os estímulos. Coloca uma musiquinha ambiente que ele gosta, uma musiquinha de niná que ele já tá acostumado para dormir. Toma um banhozinho morno, relaxante no chuveiro. E daí então a gente já leva pro quarto, dá uma mamá e aí ele já dorme, entende que é a hora de dormir. E assim a gente conseguiu ter também a nossa qualidade de sono, porque o sono dele interfere totalmente no nosso, né? Uma noite ruim dele é um dia ruim nosso, porque aí já fica difícil para trabalhar, difícil acordar mesmo. E a gente só conseguiu isso adaptando mesmo a rotina. Eu acordo muito cedo de madrugada para trabalhar, então pensa se a minha qualidade de sono com ele fosse ruim, eu não iria nem conseguir acordar, quanto mais trabalhar. Então, assim, foi um período de adaptação e uma rotina criada mesmo, que ajudou com que agora a gente conseguisse ter uma noite de sono completa, e tanto pra gente quanto pra ele, porque, como diz a pediatra dele, criança que dorme é criança que cresce, é criança que desenvolve. Então, a qualidade de sono dele, além de nos beneficiar, também faz com que ele também se desenvolva com uma qualidade melhor. Ingrid, nós adoramos o seu depoimento. Eu acho que você pode ter ajudado aqui muitas mães aí em casa, porque foram dicas valiosas, né? Sim, o depoimento da Ingrid fala de um problema que é comum e a solução que ela apresentou para ela é a solução frequentemente para todos os casais com recém-nascidos. A gente vai falar de sono de criança daqui a pouquinho, mas ainda sobre o sono da mãe, que dica que a gente pode dar para essa mulher aí que está com um filho novo em casa, para esse homem, para essa rotina familiar que é alterada com a chegada de um bebê? Então, para a mulher, vamos colocar que é a chegada imediata do bebê, nos primeiros dias, né? Então, é uma situação bem estressante. Aquela mãe está exausta, aquela mulher está exausta pelo parto, pela criança, pela amamentação. Então, eu costumo falar assim, durma todo o tempo que você conseguir, porque você está sendo muito exigida. Então, o tempo que der para você dormir, durma e distribua o trabalho. Quem puder te ajudar com o bebê, deixa ajudar e durma, porque seu trabalho vai ser grande muito tempo. Então, durma todo o tempo que você puder. E assim que possível, que foi o que ela falou, coloque o seu bebê numa rotina para ele começar a aprender a dormir bem cedo. Porque a criança que aprende a dormir é a criança que não vai dar trabalho para os pais e não vai dar trabalho quando for maiorzinho. É o sonho de todo pai. Mas aí é isso que é importante, é começar bem cedo. Perfeito. A gente quer falar agora um pouquinho de distúrbio do sono, mas vamos sentir na pele de alguém que passou por isso. Oi, meu nome é Inês. Eu tenho problema de distúrbio de sono que eu descobri em uma visita ao cardiologista num check-up anual. Aí a cardiologista me pediu um mapa e foi detectado que eu tenho a elevação da minha pressão arterial à noite. Aí ela me encaminhou para o neuro, onde o neuro me pediu uma polissonografia, onde descobrimos que eu tive 24 paradas respiratórias em uma noite. Aí eu estou em tratamento, aí fiz esse tratamento e ainda tenho que fazer uma nova polissonografia em janeiro. A gente pediu para a nossa cardiologista do Check-up Saúde do Vida Saudável, a doutora Tatiane Emerick, comentar sobre a relação cardiologia e sono. O estudo dos distúrbios do sono, a sua identificação e tratamento tem ganhado muita força na cardiologia nos últimos anos, porque a gente conseguiu criar uma relação íntima dos distúrbios do sono com as doenças do coração. Então, quando a gente pensa em distúrbios do sono hoje, a gente pensa o que o sono tem a ver com o coração? Tem tudo a ver.
Quando a gente dorme, a gente tem uma coisa chamada descenso noturno, que é a queda da nossa pressão arterial durante o sono. Quando a gente perde isso, a gente tem maior chance de desenvolver hipertensão arterial. E quando a gente tem um distúrbio do sono e desenvolve a hipertensão arterial, isso precisa de tratamento e está intimamente ligada às outras doenças relacionadas com o coração, igual infarto, AVC, que são doenças que têm como fator de risco a pressão arterial, por exemplo. O distúrbio do sono ele também está mais relacionado com o desenvolvimento de arritmias, com o desenvolvimento de diabetes, com o desenvolvimento de obesidade. Todos esses são fatores de risco para o coração. Então, quando a gente pensa em distúrbio do sono, a gente tem que lembrar que o tratamento também é prevenção para doença cardiovascular, que aquela apneia do sono, aquele ronco exacerbado, ele precisa sim ser investigado, porque quando a gente não faz esse tratamento adequado, a gente aumenta o risco de morte súbita. Então, tratar o sono também é tratar o coração. Doutor Haldley, a gente está aqui falando de distúrbio do sono, a gente sentiu na pele da Inês, mas quais são os principais distúrbios do sono? Em 2006, depois repetiram em 2010, um estudo epidemiológico lá na cidade de São Paulo. E 4 distúrbios de sono são mais frequentes na nossa população. A insônia, que teve uma variação de 30% a 40% da população total. A apneia obstrutiva do sono, em 33% da população. Síndrome das pernas inquietas, 23% da população ficar tem. Balançando a pele. Isso, durante a noite. E o bruxismo do sono, 13%. Esses são os mais frequentes. Mas tem mais de 60 distúrbios do sono já catalogados. Né? Que para isso, para você saber o que está dificultando a sua noite de bem-estar, né? A sua boa noite de sono, tem que fazer uma consulta com um médico especialista. Quem trata o distúrbio do sono? A gente ouviu aí um cardiologista, a gente ouviu ela falar de neuro. Quem trata o distúrbio do sono? Antes de saber quem trata, tem que saber quem faz o diagnóstico, né? O diagnóstico do distúrbio do sono, ele é médico. E tem algumas especialidades médicas que estão associadas para ter, né, a especialidade, né? Pneumologista, otorrinolaringologistas, cardiologista, clínica médica, pediatra, que mais que eu esqueci? Neurologista, psiquiatra. Então, primeira coisa é procurar um médico dessas especialidades que tenham formação em medicina do sono. A partir daí, o médico vai identificar o problema e como os distúrbios do sono são frequentemente multifatoriais, o tratamento requer uma equipe multidisciplinar. Por isso que eu sou dentista, né, e eu participo do processo de tratamento de alguns desses distúrbios. Dentista, então, trata distúrbio do sono também? Como? Então, o dentista participa desse processo tratando pacientes com ronco, apneia leve e moderada, alguns casos de apneia grave, que não tem adaptação ou tolerância para usar o CPAP, que é aquela máscara, né, que a gente coloca no nariz, e boca, uma corrente de ar para tratar as obstruções, bruxismo do sono. E a gente ajuda também na adequação, né, do gerenciamento quando tem mais que um distúrbio de sono associado. E aí trata como? Com aparelho? Aparelho dentário, aquele tradicional? Tem várias formas de tratamento da apneia e do ronco, eu vou falar para ficar mais claro. Se eu pegar um paciente no início da vida, né, criança, adolescente, o tratamento é restabelecer a normalidade dos crescimentos dos ossos da face. A gente faz ortopedia facial. Se o paciente for adulto, a gente tem alguns direcionamentos. Ele pode fazer um tratamento ortocirúrgico, né, para restabelecer, se esse for dos fatores causais, né, problemas no posicionamento esquelético da face, ou clinicamente, que é o que frequentemente mais acontece no consultório, é a utilização de aparelhos mandibulares, que aos poucos a gente vai fazendo avanço mandibular para abrir as dimensões da faringe e o paciente não ter mais essas obstruções que ocorrem durante a noite. É um aparelho móvel que a pessoa colocaria na hora de dormir para não roncar. Exatamente. É um aparelho que só coloca para dormir, de manhã ele remove e aos poucos, durante o tratamento, a gente vai fazendo um avanço paulatino da mandíbula na tentativa de abrir as dimensões da via aérea.
E eu já vi essa mágica acontecer, o paciente parar de roncar, a gente ter uma noite de sono. Você ronca, Eduardo? Não sei. Nunca ouvi falar, né? Nunca ouvi falar, não sei. Eu queria saber exatamente isso, porque pelo menos a minha mulher nunca reclamou. Olha só, se ela não sei. reclamou, provavelmente você não ronca. Nunca sentiu um cutucão maior à noite, um chega pra lá? Não, eu faço muito isso. Dou o cutucão, vira de lado, mas eu sinceramente não sei se eu ronco, porque pelo que eu saiba, ela nunca reclamou. Doutora, mas roncar é muito comum, né? Muito. O Raul comentou aqui que 33, esse estudo de São Paulo, aqui do Brasil, né, fala que mais de 30% da população tem apneia do sono. É como se aqui nós tivéssemos aqui em 4, pelo menos um aqui de nós teria a apneia do sono, né? Mais ou menos esse número. É um número muito grande, né? E as repercussões da apneia do sono, elas são muito importantes. Então, toda a parte cardiovascular comprometida, como a cardiologista falou, a parte endocrinológica, a maior propensão a ter diabetes, a obesidade. A apneia é um vilão importante da parte metabólica como de uma maneira geral e psiquiátrica, neurológica também. Então, assim, é fundamental. Então, quem ronca precisa ser bem olhado e bem avaliado. Não é aquela história, todo mundo vai roncar um dia, ronco é normal, tem que investigar, né? Ronco nunca é normal. E aí, vamos entrar um pouquinho então nas crianças, no sono das crianças. E criança roncar, é normal? Não, nunca. Já não é normal para o adulto, muito menos para a criança. É perigoso? O que o ronco é? O ronco é nada mais do que a passagem de uma corrente de ar pela garganta, uma garganta estreita, que vibra aqueles tecidos, gerando um ruído. Isso é o ronco. E a criança, ela está no processo de formação e desenvolvimento acelerado. Até mais ou menos 9 anos de idade, 9, 10 anos, 80, 90% do cérebro está sendo formado. E você ter restrição da passagem do ar e do oxigênio durante o período de formação dessa criança pode levar a danos que podem ser inclusive irreversíveis com relação à cognição dessa criança. Diferente do adulto, é mais perigoso Isso, mesmo. Porque o adulto, o cérebro já está formado, os órgãos já estão maduros, causam lesões, né, sistêmicas, mas na criança isso é mais importante. Tanto é que o índice para apneia no adulto, de normalidade, é abaixo de 5. A criança, se tiver um evento, já é doença. A gravidade da falta da oxigenação e do despertar neuronal durante o sono pode causar maiores danos na criança. E a criança que ronca, a gente tem que falar com o pediatra, procurar um especialista. Quem é que vai tratar o ronco dessa criança? Então, frequentemente, a maioria dos profissionais que identificam são os pediatras, né, para o tratamento. Tem alguns fatores causais da apneia e do ronco na criança. Hipertrofia dos tecidos da adenoide, das tonsilas palatinas, atresia da maxila, a mandíbula posicionada para trás, a obesidade, que hoje as nossas crianças a gente tem uma epidemia de obesidade. Estão viciadas em fast food, né? Então, a obesidade também é muito presente nessas crianças. Então, frequentemente, o pediatra identifica. Na hora do tratamento, dependendo do fator causal, é um ou outro profissional que vai resolver. O fonoaudiólogo também é um outro profissional que frequentemente está nessa equipe para tratar as crianças. O ortodontista, o ortopedista facial, que também está nessa linha de frente, frequentemente trata as alterações esqueléticas que estão presentes nessa criança que estão causando o ronco e a apneia do sono. Além de tratar na criança, previne que aconteça isso na idade adulta. Perfeito. Doutora Jéssica, e você já tinha falado sobre a questão de a gente cresce dormindo, isso é muito importante para a criança. Mas é só o número de horas que essa criança dorme ou dormir tarde também faz mal e isso vai ter uma interferência? Porque está cada vez mais difícil, né? Colocar, às vezes, a gente estava falando da relação do sono familiar também. À noite, às vezes, é o único momento que a família se encontra, que os pais estão ali com os filhos, que eles chegam da escola e os pais do trabalho, vai prolongando e adiando esse horário de dormir. Isso faz mal, mesmo que a criança no dia seguinte possa dormir mais e acordar tarde? Então, são coisas que a modernidade vem trazendo, né? As novas dinâmicas familiares e o tanto de afazeres vem causando modificações sociais, né? Se você for pensar do ponto de vista da fisiologia, é ruim, né? Então, assim, o ideal seria que essa criança
tenha um horário certinho, que respeite o número adequado de horas para aquela faixa etária. Então, se uma criança muito pequenininha, por exemplo, 2, 3 anos, essa criança dorme mais tempo, muito mais do que um adulto. Então, você respeitar que aquela criança vai precisar dormir mais é muito importante. Então, essa criança normalmente tem que ir para a cama mais cedo. Então, e é muito difícil, porque você às vezes está num ambiente familiar, está fazendo alguma coisa em família, não, agora deu o horário de dormir. Então, até que ponto essas coisas têm que ser levadas muito à risca nessa nova sociedade, fica meio perdido. Às vezes é o único momento daquele pai ou daquela mãe com aquela criança, né? Então, isso também tem que ser relevante. Mas, só lembrando, as crianças precisam dormir um número adequado de horas. Então, o melhor que os pais podem fazer pelos filhos é ensiná-los a ter horário para dormir. Posso fazer uma pergunta? Claro! Não, porque eu tenho 2 netos, né? Um de 10 e outro de 2 anos. E os dois têm uma característica muito comum. Se interromper o sono deles, eles ficam de mau humor, acordam de mau humor. Eles levantam de mau humor, é uma choradeira. O de 10 anos fica de cara fechada o resto da manhã, por exemplo, se interromper o sono dele às 8 da manhã, ele vai ficar de cara fechada até meio-dia. E o outro chora, grita, esperneia, enfim. Fica irritado, né? Quando interrompe o sono dele. Deles, eles estão certos, tá? Tem que ficar assim, não deixar os meninos dormirem o tempo suficiente. É isso mesmo. A gente, quando é privado de sono, ou a gente não dorme o tempo suficiente, dá irritação, dá irritabilidade. Então, assim, esse número de horas, esse tempo de sono, ele tem que assumir um espaço e um lugar. O sono é um prazer fisiológico que a gente tem. O mesmo prazer que a gente tem quando a gente se alimenta e gosta, naquela mesa posta, a gente termina, tem aquela sensação de prazer, o sono também. A gente produz endorfinas. Então, quando você acorda recuperado, você acorda bem, dá bom dia para o sol, quer conversar com as pessoas. Agora, se você não tem uma boa noite de sono, você acorda, quer uma certa distância das pessoas, não quer falar muito, né? Então, esse relato dos seus netos está dizendo assim, olha só, olha para mim, me respeita. Eles são como a gente, entendeu? Mas eles não disfarçam, essa que é a diferença, né? E tem mais uma coisa que a doutora Jéssica até falou, a gente tem uma evolução, assim, tecnológica, que ela está numa velocidade maior do que a nossa adaptação fisiológica, né? O surgimento da energia solar, da energia elétrica, a revolução industrial que veio logo em seguida, depois veio a televisão, computador, depois a internet, depois o smartphone, está sendo muito rápido que a gente não está conseguindo se organizar. E a gente tem que dar uma pausa, porque isso pode levar a muitas doenças na espécie humana. Doutor Raul é a favor da gente ir para o mato um pouquinho, né? Colocar o pé na terra. Eu sou matutino, eu gosto muito de verde do mato. Eu sou matutino, a Jéssica é vespertina. Isso é um negócio legal da gente conversar, porque assim, também dependendo do perfil do indivíduo, acordar de manhã é muito sofrido. Muito sofrido. Eu sofro até hoje, gente, eu não lembro. Isso tem que ser respeitado, independente do número de horas que a gente dorme, sim. Acordar para mim é difícil. E dormir também, porque eu gosto de ficar acordada depois. Então, cada um é de um jeito. Eu não, dá 9 horas eu estou dormindo, 4h30 eu estou acordado. É aquele pessoal da canoa havaiana, eu costumo brincar. Eu vejo aquele pessoal indo para a canoa havaiana 4h30 da manhã, eu olho para aquilo e falo, Senhor, eu acho que eu vou ficar igual aos seus netos, assim, vai me dar um mau humor o dia inteiro. Mas a gente então tem que identificar se o nosso perfil é de dia, né, matutino ou vespertino e tentar adequar a rotina? Sim. Senão vai gerar irritabilidade. Exato, essa adaptação, você se enxergar e saber, você pegar um vespertino, por exemplo, eu me colocar para acordar cedo, pode ter certeza, meu dia vai ser pouco produtivo, vou terminar o dia com dor de cabeça, vou ficar de mau humor. Mesma coisa é pegar um indivíduo e obrigar ele a ficar na cama. Ele vai ficar na cama sem dormir ou sem sono, não existe. Isso aí não existe. A pessoa vai ficar pulando na cama, porque a vida moderna, às vezes a gente tem um emprego que obriga a gente, ou a escola que coloca todas as crianças no mesmo padrão. Mas até isso tem coisas que você pode modificar, por exemplo, lá fora, respeitando aí a adolescência. A adolescência é um período... Reino Unido, isso. A adolescência é um período muito tumultuado, né? Então, eles chamam os adolescentes de preguiçosos e tal. Eu acho que a gente tem que ter um outro olhar para essa fase.
Primeiro, assim, eles têm necessidade de dormir mais mesmo, né? E eles têm um distúrbio de fase que faz com que eles fiquem mais acordados durante a noite e tenham a tendência a acordar mais tarde no outro dia. Depois, quando eles ficam mais velhos, isso se corrige, mas durante aquele período ali, 14 até os 16, aquilo ali é muito marcado. E aí é aquela cena típica do adolescente dormindo na primeira aula, né? O preguiçoso que dorme no final da aula, mas na verdade não é bem assim. Aquilo ali faz parte daquela mudança hormonal que aquele indivíduo está passando, e isso em alguns lugares do mundo é respeitado. As aulas não começam às 7, já começam às 8, exatamente para aquela faixa etária que tem essa demanda, né? Então, assim, talvez a gente teria menos, entre aspas, preguiçosos, os pais brincam com as crianças, né? Eu falo lá em casa, vocês estão acordando cedo na adolescência, vocês vão ver, vou acordar vocês cedo também. Exato, as crianças são mais matutinas, os pequenininhos, os adolescentes já são muito mais vespertinos, às vezes não chegam a ser vespertinos, mas precisam de mais tempo, eles precisam de mais tempo. É mais ou menos 9 horas e meia de sono nessa faixa etária. Ainda falando dos adolescentes, nesse período, eles têm um surto de crescimento, né? E para ter o surto de crescimento, para ter muita liberação de hormônio de crescimento, precisa dormir mais. Então, o sono é muito importante na adolescência, porque aquele surto do estirão que tem, acontece. Eu acho que vai ter um monte de adolescente compartilhando esse nosso programa de hoje com os pais, colocando placa na frente do quarto, respeitem o meu sono adolescente. Eu acho ótimo. Assim, isso já foi discutido em várias mesas importantes no Brasil sobre esse problema dos adolescentes, né? E, igual eu falei, isso é muito discutido lá fora e alguns países já têm uma outra modalidade. Perfeito. Gente, você se identificou? Será que tem algum distúrbio do sono? Já está querendo procurar tratamento? A gente vai para um breve intervalo e volta para te contar como conseguir diagnóstico e tratamento para os distúrbios do sono. Estamos de volta com o seu Check-up Saúde, com grandes especialistas falando sobre o seu sono. Tá na hora de você colocar o seu em dia? Vamos falar de tratamento para os distúrbios do sono. Você aí que ronca, desconfiou que o seu companheiro tem uma apneia. E aí, doutora, tem tratamento, tem diagnóstico gratuito para quem depende de SUS? Isso é possível ou é só para quem tem plano de saúde? Não, é possível, a gente consegue os equipamentos, principalmente para apneia grave, a gente faz o uso do CPAP, que é uma máquina, né, que é como se fosse um respiradorzinho menor que a gente usa para dormir. O CPAP a gente consegue na rede pública, a gente dá entrada com o protocolo, com todos os itens e não temos dificuldades. Normalmente os pacientes conseguem adquirir o equipamento, uma vez que você monta o processo, que ele está certinho, a gente não tem dificuldades em o SUS fornecer esse equipamento e bons equipamentos. Nós estamos com dificuldade na execução da polissonografia, que é o exame diagnóstico. Então, para você dar o diagnóstico da apneia do sono, você precisa fazer uma polissonografia. E aí, no SUS, a gente está com dificuldade de realizar essa polissonografia pelo SUS. Mas o tratamento com o CPAP para as apneias graves é uma coisa tranquila, seguindo o protocolo, colocando todos os itens que eles precisam, a gente dá entrada e não tem grandes problemas. Então, gente, para entrar com o seu processo é no CRE Metropolitano, você pode entrar também no site da SESA, da Secretaria de Estado de Saúde, e se informar sobre como abrir um processo para conseguir o seu tratamento. Mas antes você tem que ter tido um diagnóstico. Na dúvida, procure a unidade de saúde do seu bairro. E se você tem plano de saúde, você pode procurar uma gama de especialistas. Qual especialista seria inicialmente indicado? Pneumo, um otorrino? Para indicar o tratamento, normalmente tem que passar por um especialista em sono. Como o Haldley falou, tem várias especialidades. É um médico do sono? Sim, é uma especialidade, é uma subespecialidade, vamos dizer assim. É uma área de atuação, como a gente fala na medicina. Então, várias especialidades podem ter essa titulação, faz prova, faz uma pós-graduação, enfim. Tem que ter uma titulação específica em medicina do sono. Esse médico que pode fazer laudo de polissonografia, esse médico único
único que pode dar entrada pelo SUS para poder pegar os equipamentos. É um especialista que pode ser um pneumologista, pode ser um neurologista, pode ser um psiquiatra, todos esses podem se especializar em medicina do sono e fazer esse tratamento. E aí a odontologia do sono, a fonoaudiologia, outros especialistas vão complementar cada um dentro da sua área. Por exemplo, nas apneias mais leves, o melhor tratamento é o aparelho intraoral, de avanço mandibular. Isso é por conta da odontologia do sono. Às vezes a odontologia do sono precisa da ajuda do fono. As crianças que têm muito problema, ou que faz cirurgia otorrinolaringológica, ou que tem problema na dentição, e aí tem outros problemas. Então, entram vários especialistas, assim, normalmente com formação em sono, porque sono, igual eu falei, é 1/3 da vida da gente, né? Ele tem e tem que bom ter que tem muito especialista estudando o sono. Sim. Estamos chegando ao final desse Check-up Saúde de hoje. Liberar Eduardo para o seu soninho de domingo, depois do almoço, um almoço gostoso, vai descansar. Nós, especialistas, eu tenho certeza que estão doidos para te dar dica depois que a gente sair do ar aqui. Eu tô achando que ele vai ter uma consulta aqui hoje. Obrigada, viu, Eduardo, pela sua presença. Eu que agradeço, doutora Alice. Para mim foi um prazer, foi até bom ter vindo aqui, porque eu aprendi muita coisa. Muita coisa que eu não sabia, eu aprendi e vou colocar em prática algumas. Que bom. Obrigada, doutora Jéssica Polese. Obrigada, Haldley Rossi, doutor Haldley, ortodontista, com essa especialidade de sono. Vocês que acrescentaram tanto aqui pra gente. Obrigada. Querem deixar as redes sociais? Então, eu estou no Instagram, né, doutora Jéssica Polese, tem um conteúdo legal lá de medicina do sono para quem se interessar, né? Então, entra lá. Eu entrei e adorei suas dicas, são muito práticas. Obrigada. Meu é @Dr. Haldley Rossi. Perfeito, gente. Então eu quero desejar a vocês um bom domingo. Vamos aproveitar o feriado para colocar o sono em dia e espero vocês no próximo Check-up Saúde.